Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Juan Nossi, aqui da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte. Esse aqui é o meu escritório, onde eu passo a maior parte do meu tempo aqui atendendo pessoas, fazendo reuniões, preparando estudos, preparando as pregações. E que bom que você está tendo também agora a oportunidade de conhecer um pouquinho dos bastidores aqui da nossa igreja, da minha vida. E eu estou feliz de poder compartilhar um pouquinho mais disso com você. Nós estamos numa jornada incrível em cima de Atos. Se você não assistiu, depois pega lá do primeiro versículo e vem acompanhando para você, crescer naquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva para receber diariamente os nossos conteúdos aqui. Hoje eu quero falar sobre Atos, capítulo 2, verso 42. O texto diz assim: eles se dedicavam, e aí eu quero fazer alguns recortes no texto, ao ensino, à comunhão, ao partir do pão e às orações. E eu quero trazer como tema principal aqui os 5 hábitos que vão construir uma igreja saudável. Por quê? Porque igreja forte, cidade forte. E se nós queremos uma nação transformada, é tempo de eleição, esse ano é um ano de eleições. Se nós queremos uma cidade, um estado, uma nação transformada, nós precisamos de igrejas fortes. E aqui tem 5 hábitos para fortalecer a igreja. Então o autor vai falar sobre o hábito da dedicação, do ensino, da comunhão, do partir do pão e das orações. Hoje eu quero fazer um recorte, eu quero trabalhar apenas a palavra eles se dedicavam. A igreja saudável aqui que está sendo construída em Atos depois da descida do Espírito Santo, ela não é construída apenas pela ventania, pelo som forte, pelos trovões. Não tem nada disso. Ela vai ser construída pelos hábitos, esses 5 hábitos que nós vamos trabalhar aqui. Se dedicavam, aprendiam, se reuniam, repartiam e oravam. Eu quero dar um foco especial no devocional de hoje na palavra dedicavam. Ela significa assim, perseverar com firmeza. Dedicar significa permanecer constante, continuar de maneira obstinada, persistir sem desistir e permanecer ligado a algo mais com devoção. Se dedicavam é um verbo muito forte. E não significa, olha, eu faço se der, eu estudo se der, eu frequento se der, eu participo se eu tiver oportunidade, eu vou doar se sobrar, não. Se dedicava é um verbo forte que significa, olha, eu estarei lá, custe o que custar. Eu vou doar, não importa o que aconteça, eu vou participar. Se dedicar significa isso, uma perseverança, uma obstinação. Significa que nós vamos estar juntos, custe o que custar, querido. Nada cresce sem dedicação, nada cresce sem dedicação. O músculo do seu braço não cresce se você não se dedicar. O seu cérebro não evolui, não se expande se você não dedicar-se ao estudo. O seu casamento, o seu namoro não cresce, não melhora se você não se dedicar a ele. Nada cresce sem dedicação. Por isso, o primeiro hábito é eles se dedicavam. Se você quer crescer espiritualmente, é necessário que você se dedique. Agora, eu tenho algumas perguntas aqui para responder. Quem é que se dedicava? Quando o texto diz eles se dedicavam, eles quem? Eram os apóstolos? Eram os líderes? Quem que é que se dedicavam? Crentes maduros? Sabe qual é a resposta? Não! Quem é que se dedicavam aqui eram os crentes que haviam acabado de se converter na pregação do apóstolo Pedro. Lembra? 3.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças, se converteram. São eles que agora estão se dedicando. É gente matura, é cristão novo convertido, é gente que acabou de ter um contato com o evangelho e já está neste nível de empenho e dedicação. A segunda pergunta que eu quero responder aqui é por que eles tinham que se dedicar? Você já sabe que eram crentes imaturos, que acabaram de se converter. Agora, por quê? Porque eles tinham uma vida, eles tinham uma rotina, eles tinham uma agenda, eles tinham vida assim como eu e você temos, afazeres, compromissos. Por que eles tinham que se dedicar? Porque se eles não fossem intencionais, eles se perdiam na agenda, se perdiam na rotina, se perdiam nas coisas urgentes do dia a dia. A terceira pergunta é: quais os benefícios de se dedicar? Primeiro, crescimento espiritual.
Esse povo vai crescer, vai evoluir. A partir desse povo, o evangelho vai se espalhar. Centenas de igrejas serão plantadas. Há um grande crescimento espiritual. Segundo, maturidade. Esse povo vai crescer em maturidade. Terceiro, eles vão crescer em comunhão. Quarto, vão desenvolver discernimento espiritual. Quinto, vão fazer com que a igreja seja saudável. Sexto, terão um testemunho forte de edificação. Por isso eu termino essa minha palavra perguntando para você: você tem se dedicado verdadeiramente ao Evangelho ou você tem brincado com as coisas do reino de Deus? Você tem se empenhado verdadeiramente ou você está brincando de ser cristão, brincando com a igreja, brincando com o reino de Deus? Nós estamos nos últimos tempos, não há mais chance para brincadeira. Não há mais tempo para brincadeira. O Senhor tem nos chamado para uma vida de total dedicação e isso significa colocar Deus em primeiro lugar, colocar Deus como centro, como prioridade total das nossas vidas. Há um chamado do Senhor para você reorganizar a sua vida, a sua agenda, os seus compromissos em torno do reino de Deus. E é nesse sentido que eu quero orar, para que hoje você possa assumir um compromisso de se dedicar verdadeiramente às coisas de Deus. Pai, eu quero orar por esse meu ouvinte, por esse meu irmão, minha irmã que participam desse devocional, para que eles assumam um compromisso e mantenham esse compromisso de total dedicação. Que eles sejam pessoas comprometidas, responsáveis, disciplinadas, empenhadas, envolvidas, ó Pai. Eu peço ao Senhor que tire deles, ó Deus, toda a irresponsabilidade, todo senso de brincadeira com as coisas que são sérias e importantes, e que em nome de Jesus hoje eles coloquem o Senhor no primeiro lugar na vida deles e que eles assumam o compromisso de se dedicar completamente às coisas do Senhor. Obrigado porque eles já começaram, estão participando desse devocional de maneira assídua, estão participando todos os dias, não estão deixando de participar e que o Senhor aumente esse nível de dedicação, Pai. Essa é a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Se esse devocional falou ao seu coração, compartilhe ele com quem você ama. Seja você um missionário da internet. Eu conto com a sua ajuda para espalhar a palavra e o amor de Deus. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até amanhã.